Está aí online. Boa tarde. Consegui estar aqui. Muito boa tarde. Boa tarde, isso aí. Oi, Maria, tudo bem? Deixou a louça para depois ou já lavou? Ih, rapaz. Maria. Então, gente, vamos lá, ó. Hoje a gente tentou aqui... Hoje é o dia de infernizar eu, então. Entendi. Exatamente, é a nossa primeira live com a sua presença, olha só. Que prestígio que a gente está tendo hoje. Olha, só nem parece que aprendeu semana comigo. Passada eu tava aqui também. Eu não lembro, já faz tanto tempo que você estava online junto com a gente que eu não lembro. Tô brincando, viu, Maria? Ó, então hoje a ideia é falar aí nessa primeira parte da aula do nosso querido e digníssimo TFC, né, o trabalho final de curso, que ele é obrigatório para os cursos aí integrados de informática eletrônica, porque ele dá equivalência de estágio. Nós temos eu diria, né, Luiz, um problema, talvez, de estrutura de curso, que não existe uma disciplina para lidar com o TFC nos integrados, né? Então, lá no início, 2012, 2013, a gente tinha um problema grande em relação a isso, porque os alunos ficavam um pouquinho soltos. E aí, desde o início, a gente ministra essa disciplina e, por ser talvez a disciplina com uma maior carga horária e que a gente tem no quarto ano, essa disciplina, na verdade, acabou herdando, então, o TFC. E eu acho que faz todo sentido, acredito que o Luiz também concorda comigo, porque se vai trazer uma equivalência de estágio, o trabalho final tem que ter alguma coisa prática relacionada ao curso técnico de informática. Então faz todo sentido estar com uma disciplina de PDS. Então só estou justificando aí para vocês o porquê que então a gente guarda para falar de TFC hoje, né? Queria já combinar agora, principalmente com o pessoal que está aqui, porque eu estou vendo que tem gente dos 5 módulos que a gente tem depois da nossa live, né, a nossa revisão final de banco. Nós acreditamos que a revisão vai ser mais rápida hoje, porque a gente já fez uma boa revisão na semana passada. Então, vocês ficam atentos no Zap, que assim que a gente for terminando um grupo, a gente já vai chamando o outro para ver se a gente agiliza isso, o pessoal não precisa ficar esperando lá até 4 horas da tarde, né? Então, a gente tenta fazer algo um pouco mais dinâmico, tá? Insisto no que a gente estava conversando antes de iniciar a gravação, que dúvidas, aproveitem para perguntar agora, porque a dúvida de quem está aqui, às vezes, é a dúvida de quem não está aqui, né? Não pôde acompanhar a gente. O trabalho final de curso, ele, até o ano passado, ele era individual, a gente começava a discutir em agosto, a gente ficava agosto, setembro, outubro, e metade de novembro desenvolvendo ele num ano comum, né, num ano normal. E é claro que a gente não poderia ter esses mesmos moldes aí para esse ano atípico que a gente está tendo. E eu diria que o ano atípico nos fez pensar e repensar sobre esse TFC para o quarto ano. Eu acredito que, inclusive, algumas mudanças que a gente está fazendo para hoje, para esse ano, a gente vai continuar para os próximos, né? Então, vocês todos estão vendo minha tela? Minha tela está indo aí, né? Alguém me manda sinal de fumaça, por favor. Sim. Aí. Opa, estamos vendo sim. Beleza. Então, vamos lá. Ó. Então, nosso foco hoje é a nossa terceira aula na contagem regressiva aí das 9 que a gente tem. Vamos falar do trabalho final do curso. Semana que vem, a gente tem live de novo, muito rápida, de planejamento de entregas. E aí, depois a gente só fica para dúvidas do TFC. Então, percebam o seguinte. Nessa semana, a gente vai revisar o banco, a gente está deixando uma semana para vocês começarem a pensar no TFC. Então, é muito importante vocês aproveitar esse tempo inicial, essa uma semana exclusivo de TFC, porque depois a gente não vai ter isso, né? Então, vamos lá. Ele é obrigatório, a data de entrega do TFC, ela vai ser dia 10/12. Vocês vão entregar de que forma o TFC? Vocês vão entregar no SVN. Lá na pastinha TFC, relatório técnico, nome dos alunos. Então, aqui, abrindo o meu SVN, se vocês lembrarem, a gente tem essa estrutura aqui. No início, na primeira aula, a gente tinha cada um criado aqui nessa pastinha do TFC, uma pastinha com seus respectivos nomes. Eu acabei de excluir isso. Por quê? Agora a gente vai mudar. A regra é qual para o TFC? A gente vai fazer em grupo. Que grupo? Uma divisão no módulo. Quem com quem? Vocês se decidem.
Então, cada módulo pode se dividir em 2 ou 3 grupos. A sugestão que a gente dá é que vocês dividem pelos papéis. Então, por exemplo, os analistas trabalham junto, os DBAs trabalham junto e os desenvolvedores trabalham junto. Mas isso é apenas uma sugestão. Por exemplo, eu vou pegar no pé da Maria aqui, mas é um bom exemplo agora. Eu sei que a Maria, se eu não me engano, é DBA e a Keren é analista, e as duas trabalharam muito junto. Então, eu não vejo as duas trabalhar num TFC que não seja junto, né? Porque elas já comentaram que elas lidam bem do trabalho em equipe, né? Então, não é um problema. A única regra que a gente coloca é a seguinte, que ninguém vai poder fazer sozinho. Isso é uma regra, tá? Então, se a gente voltar aqui para os nossos grupos, o mínimo que a gente vai ter dupla, a gente pode ter trio, a gente pode ter um quarteto com um trio, né? A gente não pode ter um grupão do módulo, isso também não pode, né? Então, vocês têm aí que criar aí, na verdade, quarteto não, né? Grupo de 2 ou 3 alunos, né? Se vocês tiverem dúvida, já pode gritar, por favor. Insisto. Eu trabalharia nos papéis. Por quê? Não pode fazer de 4 mesmo, Breno? Não pode, Maria. Não pode porque assim, ó, eu vou explicar de uma maneira muito, muito justa do porquê não. Imagina o seguinte, que o TFC está substituindo o estágio. E o estágio ele tem uma equivalência de 360 horas de serviço. Se a gente fizer um trabalho de TFC em dupla, quer dizer que a gente tem que ter despendido aí algo próximo de 720 horas, né? Que seria as 360 de cada um, né? A gente despendeu essa hora no projeto, mas não necessariamente no trabalho. Se a gente colocar num quarteto, imagina, isso daí vai lá para 1.440 horas. Então, acaba que a equivalência, ela perde um pouco o sentido, né? Então, assim, o ideal era que fosse, inclusive, em dupla, mas como não vai fechar a conta, está abrindo aí exceção para ter um trio, exatamente, talvez, para esses grupos aqui que tem 7, ou se o módulo quiser quebrar em 2. Enfim, aí fica a critério de vocês, tá? Então, quarteto não. E o porquê que a gente sugere ser em papéis, né? Porque, assim, a gente tem que ter temas, né? O TFC, esse ano, exclusivamente, ele é focado só no projeto, né? Até o ano passado, a gente permitia o aluno tentar trabalhar com alguma outra questão. Vou dar um exemplo. O ano passado teve um aluno que curtia muito música e ele tentou trazer a abordagem de como a música, num ambiente de trabalho, o aluno mexendo, ajudava, estimulava ele no trabalho do projeto. Ok, mas perceba que música não é nem a área do Luiz e nem a minha. Então, a gente acabou tendo ali a ajuda, se eu não me engano, da professora Fabiana, que auxiliou aquele aluno. Então, esse ano, a gente não pode fugir muito da casinha, porque, querendo ou não, imagina quantos trabalhos que o Luiz vai ter que ler, revisar, garantir que dê tudo certo, né? E aí, se fugir muito da nossa área, vira um BO. Então, todos os nossos temas têm que estar relacionados com o projeto Brewing Space. Se vocês focam no papel do teu módulo, fica muito mais fácil. Eu, inclusive, acho que faz sentido vocês focarem no módulo de vocês do projeto. Então, vou dar um exemplo. Aqui eu estou trazendo exemplos de tema. Levantamento de requisitos do módulo 1. Então, levantamento de requisitos talvez foi mais o analista que fez. Então, aqui seria um tema que estaria mais relacionado com o analista. Entender o porquê da ideia do papel? Priorização de requisitos do módulo 1. Documentação dos casos de uso. Elaboração dos protótipos. Então, perceba que a gente já tem desenvolvedor. Estimativa do módulo. O banco de dados, que é o que a gente está fazendo agora, tem a ver com o DBA. Só que tem temas que é possível e é factível da gente pensar num projeto como um todo. Então, por exemplo, como foi o processo de elaboração do logo do projeto? Apresentar os logos, falar como que foi a escolha. Como foi o processo de construção do termo de abertura? Como foi a escolha do nome? Então, é possível, sim, pensar em temas mais genéricos. Só que eu acho mais difícil, principalmente com a distância que a gente está,
a gente conseguir garantir que a gente não vai ter interseção de temas, porque os temas têm que ser exclusivos, se vocês focarem em temas genéricos e não em temas do módulo de vocês. E aí vocês poderiam perguntar, mas ô Breno, se eu falar de requisitos do módulo 1, é a mesma coisa que eu falar de requisitos do módulo 4? Não é. Sabe por quê que não é? Porque os requisitos são diferentes. A característica do módulo é diferente. A forma como foi feito no módulo é diferente, porque as pessoas eram diferentes. Então, apesar do assunto estar relacionado, o resultado do trabalho, ele é diferente. Então, por isso que faz sentido vocês trabalharem dessa forma. João, você quer perguntar alguma coisa? Eu vi que você abriu o áudio aí. Cadê, João? Acho que não, né? Então, pode falar. Tá ouvindo? Estou ouvindo. Só configurar aqui que meu fone acho que mutou. Aí, pronto. Fala aí. O que a gente teria que falar, tipo, mais ou menos no TFC? Só para entender um pouquinho. Calma, vou chegar lá. Eu tô ainda aqui, vamos colocar assim nas regras, nos temas, né? Então, aguenta a tua pergunta. Então, por enquanto, a gente Parece que fica um pouco vago, assim, para entender a explicação do tema. Tranquilo, calma que eu volto. Então, por enquanto, eu estou colocando regras, né? Quais são as regras? A gente tem até o dia 10/12 para entregar, então a gente está aí com 40 dias de entrega. Vocês vão trabalhar em duplas ou trios. Vocês vão entregar lá no SVN, tanto uma versão em doc quanto uma versão em PDF. Vocês têm que escolher um tema relacionado obrigatoriamente com o projeto. A sugestão é que seja com o seu módulo. A gente não pode ter temas iguais dentro do mesmo módulo. E aqui tem alguns exemplos de temas, né? Então, por enquanto, a gente está falando disso. Qual que é a estrutura? Até o ano passado, existia uma estrutura que trazia uma padronização lá da ABNT, que veio lá da PRE, né, da Pró-Reitoria de Ensino, e a gente seguia aquilo. Para esse ano, geralmente um TFC tinha 15, 20 páginas, e algumas outras regras. Para esse ano, eu acho que essa é a sacada que talvez a gente vá adotar para o ano que vem, que eu acho que foi o mais legal. Como a gente já tem um congresso, que é o CONICT, né, que é o Congresso de Pesquisa do IFE, esse ano não vai dar para a gente submeter os nossos trabalhos, porque o prazo já foi. Mas a gente pode usar o template do CONICT. Então, a ideia é trabalhar exatamente com o template do CONICT, seguindo a regra do resumo expandido, que é um limite máximo de 5 páginas. Essa estrutura do trabalho, ela tem o título, tem os integrantes, tem o resumo, as palavras-chave, a introdução, materiais e métodos, resultados de discussão, conclusão e referências. Isso daqui eu ainda estou falando de regra, mas só para vocês verem a cara desse template, é isso aqui, ó. Se vocês olharem, ó, tem aqui o título, tem aqui os nomes do pessoal, tanto o Breno quanto o Luiz, vamos colocar que nós somos os orientadores de todos os trabalhos, então os nossos nomes têm que aparecer. Vocês vão preencher com os nomes de vocês, as informações de vocês. Qual é o tema? Vocês vão colocar o título daquele tema, e tem aqui resumo, palavra-chave, introdução, materiais e métodos, resultados e conclusões e referências. Então, isso daqui já está, inclusive, no site, ó. Se vocês entrar aqui no site da disciplina, se carregar... Bom, se não carregar, depois eu abro aqui. Ele já está lá disponível. O que eu acho que vale a pena, então, para tentar, talvez, deixar mais claro para o João da pergunta dele? Mas o que a gente tem que falar do tema? Então, vamos lá, vamos falar de cada uma dessas partes. Eu vou trazer, talvez, aqui o exemplo de banco de dados. Tá? Vamos supor que eu estou escolhendo o tema, o meu tema e o do Luiz é elaborar o banco de dados do módulo 3. Tá? Esse é meu tema. Então, vamos lá. Qual vai ser o título do nosso trabalho? Então, perceba, o título tem que ser nessa fonte, nesse tamanho, está em negrito, está em centralizado. Meu título talvez seria Elaboração do modelo entidade e relacionamento do módulo 3 de processo para controle do processo cervejeiro do projeto Brewing Space. Esse é meu título. Coloquei aqui meu nome, Breno Luiz Romano, nome do Luiz Ângelo Valota Francisco. Centralizado, cada nomezinho que vocês colocarem tem que ter
esse númerozinho, porque esse númerozinho traz aqui informações embaixo de quem são as pessoas. Então, vocês vão colocar aqui, ó, aluno do técnico integrado em informática, quarto ano do IFSP São João da Boa Vista. Teu e-mail já era nesse padrão aqui, formato Times New Roman, tamanho 9, justificado. Exemplo preenchido tem aqui o meu e do Luiz. A área de conhecimento de todos os nossos trabalhos vai ser sistema de informação, então vocês não precisam mexer nisso. Não precisa mexer nesse cabeçalho, nada disso aqui, tá? Então, vou seguir o meu exemplo de tema aí, que é o banco de dados do módulo de processo sobre cervejeiro. Bom, aí, a próxima parte aqui, ó, vamos olhar. A próxima parte que a gente tem do nosso modelo é o resumo e as palavras-chave. Bom, o resumo, ele é um texto que está em Times New Roman 11, justificado. Perceba que o resumo, ele não tem parágrafo, ele é um texto corrido. Ele é um texto corrido que tem que ter, obrigatoriamente, no máximo, 200 palavras. Não pode ter fórmula, não pode ter citação de referência, nada disso. E o que tem que ter no resumo? Ó, nesse resumo, ó, numa mesma linha, num único parágrafo, de uma maneira clara, sucinta, né, a gente tem que deixar claro qual que é o objetivo nosso, tentar justificar a importância desse objetivo sem referências e talvez falar de que forma que a gente vai cumprir aquele objetivo, ó, principais procedimentos adotados. Trazendo para o nosso exemplo, vou falar um resumo rapidamente. Com a criação do projeto Brewspace, torna-se necessário armazenar as informações relacionadas ao processo de criação de cerveja pelo microcervejeiro. Por esse motivo, o objetivo deste trabalho é apresentar a construção do modelo entidade e relacionamento do módulo 3, que controla o processo microcervejeiro, visando permitir aí o armazenamento e a recuperação de informações relacionadas a esses processos. Pronto. Isso aqui é um resumo. Deve ter 200 palavras. Está lindo. Matou a pau. Beleza? Palavras-chave. Tem que ser no máximo 6, separadas por ponto e vírgula. Não pode repetir palavras. Procurar evitar de repetir palavras que existam no título, porque geralmente o título já é uma boa base de pesquisa e as palavras-chave também são bases de pesquisa. Então, usar palavras complementares ao título é legal. Então, no meu título, por exemplo, não tinha modelo entidade de relacionamento. Eu vou usar uma palavra-chave, modelo entidade de relacionamento. Vou usar uma outra palavra-chave, processo cervejeiro, brew space, sei lá. Então, são 6 no máximo. Vocês vão colocando as palavras-chave, uma, ponto e vírgula, outra, ponto e vírgula, e assim vai indo, tá? Se vocês tiver pergunta, manda aí. Próxima parte. Não. Pode falar. Aí tá falando que não pode conter fórmulas. Tem como dar um exemplo de fórmula? O que seria? Tem, por exemplo, o módulo 5, ele tem que fazer a conversão de temperatura de Celsius para Fahrenheit. Você colocar aquela fórmula que converte uma temperatura em Celsius para Fahrenheit, não faz sentido nenhum você colocar a fórmula no resumo. Você pode explicar que vai apresentar o processo de conversão, mas apresentar a fórmula não. E a fórmula ela tem uma cara assim, olha. Você pode colocar, mas perceba, essa fórmula que tem essa cara aqui, ó, que aqui ele está usando um modelo, uma equação aqui que trabalha com força, né, para apresentar o MPa, nem sei que porra é essa aqui, estou inventando, tá? Então aqui, isso aqui tem um exemplo de fórmula, mas ela está no texto, então dane-se. No resumo, você não pode ter esse tipo de informação desse jeito, é isso que ele está querendo dizer, tá? Próxima coisa, introdução. A introdução, que é a primeira coisa que mais importante aqui depois que passa o resumo, ela tem que ter no máximo 20 linhas, também formato Times New Roman, fonte 11, justificado. Não pode ficar viajando, né, porque 20 linhas é pouco. A gente tem que usar bibliografias para tentar nos ajudar a formular o nosso problema. A gente tem que apresentar a justificativa, a importância do assunto daquele artigo, deixando claro aí o nosso objetivo.
Então, pensando no nosso tema, o que eu falaria na introdução? Eu falaria que existe uma disciplina, existe um curso integrado em informática, que no 4º ano é obrigatório fazer um projeto acadêmico, que o projeto desse ano ele é um projeto BrewSpace. Eu falaria um pouquinho sobre o projeto BrewSpace, falaria que, por conta do projeto, as informações elas precisam ser recuperadas, ser armazenadas e recuperadas. Falaria da importância de um banco de dados para esse projeto, e aí eu fecharia minha introdução falando que eu iria apresentar, então, o banco de dados do módulo 3, que é o módulo que se preocupa com o processo cervejeiro. Perceba que eu estou tentando sempre trazer uma ideia casada. Eu fui sempre do algo mais generalista até algo mais baixo nível. Então, falei do 4º ano do integrado, 4º ano do projeto, falei da importância de armazenar dados, falei da importância de ter um banco de dados, falei do nosso objetivo, que era o banco de dados do módulo 3. Vocês podem fazer essa mesma analogia para qualquer assunto, para qualquer tema. Por exemplo, se vocês forem falar lá de casos de uso, vocês podem falar do curso integrado em informática, do 4º ano, do projeto BrewSpace, mas que para desenvolver um projeto é importante identificar requisitos, que uma das formas de identificar requisitos é através de diagramas de casos de uso, usando o ML. O diagrama de casos de uso, ele serve, aí vocês explicam, né? Para tentar ilustrar as funcionalidades que cada ator tem, coloca uma referência para aquilo, aí vocês fecham. Então, o objetivo desse trabalho é apresentar a construção do diagrama de casos de uso e exemplos de documentação para o módulo de redes sociais do projeto BrewSpace, por exemplo, se fosse do módulo 4. Então, vocês podem usar essa mesma analogia para qualquer um. Viu uma mão erguida aí? Pergunta, meu filho. Fala, Gu. Alô, tá escutando? Pode falar, tô ouvindo. Então, Breno, tipo, para todos os módulos, então, vai ter que, para todos os temas, vai ter que começar falando da nossa sala em si, do Instituto Federal. Tua pergunta ela é muito boa, porque você perguntou, vai ter? Eu não falo que é obrigatório. Eu estou tentando trazer uma forma mais fácil de vocês organizarem a ideia na introdução. Porque se você vai introduzir, eu acho muito esquisito você começar a falar, por exemplo, de protótipos do módulo 5, sem antes falar o que é o módulo 5, de qual projeto que é o BrewSpace, mas de onde surgiu o BrewSpace. Então, eu acho que tentar trazer uma ordem cronológica para isso faz muito sentido para uma questão de introdução, entendeu a ideia? Pode crer. Então, assim, é uma sugestão apenas, mas se vocês conseguirem amarrar de uma maneira diferente, não tem problema não, tá? Ok. Show! Depois de introdução, acho que não tem mais mão erguida, né? Depois de introdução, a gente tem materiais e métodos. Materiais e métodos é onde tem o cerne do negócio ali, é onde vocês vão mostrar o que você vai construir. Então, olha lá, ó. Materiais e métodos que vocês utilizaram para desenvolver a pesquisa. Eu vou primeiro ler, depois eu faço a ilustração do exemplo, né? Explicar de que forma o tema proposto no trabalho foi desenvolvido e complementar com um pequeno levantamento bibliográfico. Não apresentar resultados palpáveis aqui ainda. Focar em como foi o desenvolvimento. Vou parar aqui. Vou dar o exemplo do caso do banco. Então, eu falaria o seguinte. Bom, então, para construir o banco de dados do módulo 3, de processos cervejeiros, é importante a gente entender o que significa banco de dados e modelo entidade de relacionamento. Aí eu apresentaria que banco de dados, na verdade, é um modelo onde a gente consegue armazenar e recuperar informação, pegava uma citação de alguém, do Date, por exemplo, colocaria lá. Aí eu falaria, então, que uma das formas de você modelar banco é usar o modelo entidade de relacionamento, onde existem as entidades que representam abstrações aí do mundo real, relacionamento que representa as informações trocadas por essas abstrações, coloca uma referência. Aí pode falar, então perceba, estou fazendo um pequeno levantamento bibliográfico. Agora eu vou falar do tema proposto. Dessa forma, para apresentar o modelo entidade de relacionamento do módulo 3, é importante entender um pouco sobre os seus requisitos e depois identificar as suas entidades, relacionamentos e finalmente modelar, fazer o modelo MER do módulo 3.
Então, perceba que aí vocês explicam de que forma foi feito. Vocês podem falar, então, vai ser utilizada a ferramenta BR Modelo para fazer essa modelagem, e todas as informações elas vão ser tiradas lá do diagrama de casos de uso da sua documentação. Eu não vou mostrar o MER aqui, então eu não vou apresentar o resultado palpável, que é o MER, por exemplo. Por quê? Porque a gente tem uma seção de resultados. Então, aqui ainda a gente vai ficar falando como que foi feito, como que a gente vai fazer a princípio, né, essa questão da modelagem. Deixei aqui até um outro exemplo, um exemplo para casos de uso. Vocês podem falar que ferramenta usaram, como que foi a divisão de trabalho, explica da UML, da engenharia de software, fala como foi feita a documentação. Um outro exemplo. Pode usar figuras e tabelas, e todo o teu texto tem que ser escrito em Times New Roman 11, justificado. Tá? Entenderam a ideia do que é materiais e métodos, galera? Vou tentar resumir. Em materiais e métodos, a gente fala de que forma que a gente vai fazer. O que a gente vai usar, qual que é o passo a passo, quais são as ferramentas, materiais e métodos. Em resultados de discussão, a gente converte aquela forma para algo palpável. Então, lá, a gente não tinha falado que a gente ia estudar requisitos para banco e depois a gente ia modelar usando o BR Modelo para ter o modelo de entidade de relacionamento? Então, aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai trazer alguns exemplos de requisitos que, de certa forma, contextualizam um pouco melhor sobre esse módulo 3, e depois eu apresentaria o modelo entidade de relacionamento, que é o produto do meu artigo do Luiz, né, que é do exemplo em questão, e explicaria as entidades, os atributos, os relacionamentos, tentaria detalhar isso em resultados. Um outro exemplo, se a gente estivesse focando lá para casos de uso, aqui sim a gente apresentaria o diagrama de casos de uso, explicaria quais são os atores, quais são as funcionalidades, e tentaria trazer um exemplo resumido daqueles fluxos principais e alternativos, que é inviável a gente trazer uma tabela daquela inteira, por exemplo. Então, é importante a gente resumir a informação. Se fosse protótipos, por exemplo, aqui sim a gente apresentaria os protótipos. A gente traria a cara do protótipo. Lá em materiais e métodos de protótipos, o que a gente traria? A gente falaria que a gente iria converter requisitos em protótipos de interface, então a gente teria que estudar lá o diagrama de casos de uso e os requisitos. A gente usaria um template pronto, usaria HTML, CSS, enfim, esse tipo de informação. Estou tentando ilustrar. Aqui a gente pode utilizar figuras e tabelas e o mesmo formato, tá? Tem uma questão aqui que eu gostaria de colocar já, que é a diferença de como usar figuras e tabelas no texto. Figuras e tabelas, seguindo o nosso template, a figura ela vai ter a legenda embaixo. A legenda começa em 1, 2, 3, 4, 5, vai até quantas forem. Ela é centralizada embaixo da figura. A tabela, a legenda ela fica em cima da tabela. E a numeração da tabela ela é independente da figura, é claro. E tem um detalhe. Por exemplo, se você tiver essa figura 2 aqui, você não pode simplesmente colocar a figura no teu texto sem ter apresentado ela escrevendo no texto. Então, por exemplo, se a minha figura aqui fosse o MER, eu deveria, antes da figura, falar assim, olha, pode-se observar na figura 2 o resultado final da modelagem do banco de dados do módulo 3, apresentando o seu modelo entidade de relacionamento. E assim, aí sim eu colocaria a minha figura com o MER. Eu não posso fazer isso invertido. Então, a referência no texto tem que sempre aparecer antes da figura, tá? Tô acabando, viu, gente? E aí, as duas últimas coisas é a conclusão e as referências. A conclusão, na verdade, ela é um cambalacho de tudo que a gente fez. A gente basicamente resume tudo que a gente fez. Então, a gente tem que tentar se basear nos principais resultados do nosso trabalho. Tentar evitar trazer os principais resultados como se fosse uma listagem. É importante vocês deixarem claro que o objetivo foi cumprido, se possível, quantifica as coisas. Então, por exemplo, você fala lá na conclusão que o modelo entidade ele foi finalizado,
inclusive ele foi convertido para um modelo relacional e para um projeto físico. Pode observar que existiam 20 entidades, 15 relacionamentos, 120 atributos, e a partir disso, o projeto pôde continuar o seu desenvolvimento para tentar representar lá as informações a serem armazenadas e recuperadas de processo cervejeiro. Entender a ideia da conclusão? A conclusão a gente fecha as coisas. É importante vocês deixarem claro que foi possível, sim, concluir o trabalho, né? E a referência que vocês vão basicamente usar lá na introdução em materiais e métodos, vocês têm que colocar nesse formato. Elas são em ordem alfabética, sempre sobrenome, vírgula, e aí as abreviações. Então, por exemplo, se fosse o Breno Liz Romano, seria Romano, vírgula, B.L. Aí vocês colocam o nome do trabalho. Aí, se for um artigo, coloca o volume, número da página, de que ano que é. Se for um livro, deixa eu ver se tem um livro aqui. Aqui, ó, esse aqui. Se for um livro, vocês colocam o nome da pessoa, o nome do livro, se ele for online ou não e aonde que está disponível, enfim. Isso daqui, existem alguns exemplos aí de referência. Não é simplesmente jogar um link, colocar... Vocês costumam muito falar assim, minha referência é isso aqui. Isso aqui não é referência de nada. Isso aqui é o link da onde você tirou a informação. A referência disso aqui, na verdade, é os nomes de quem escreveu aquilo, qual que é o nome daquilo que está no teu link, de que ano que é, e aí sim vocês colocam na onde que vocês pegaram a informação. Se for link de internet que vocês forem colocar aqui, é muito importante vocês colocarem esse aqui, ó, acesso em. Porque, assim, se o link quebrar em algum momento e esse artigo estiver disponível aí lá no site do IFE, por exemplo, no momento que vocês acessarem aquele link, ele estava online. E agora, a partir de agora, se ele não está, problema é dele. Mas eu garanto que no dia 24 de setembro de 2007, ele estava online. Então, isso aqui é uma coisa que vocês precisam colocar. E, gente, no mais é isso. Acabou, né? A questão do TFC. Eu vou resumir e vou abrir para perguntas. Então, coisas importantes. O TFC, então, ele tem que ser entregue até o dia 10/12. Essa semana, eu focaria em criar o grupo, dividir o módulo em quem vai trabalhar com quem, e conversar entre esses grupos em quem vai fazer qual tema, para a gente não ter temas duplicados. Se possível, já abrir o template do Connect, colocar um possível título, o nome de vocês aqui e tentar rascunhar, já começar a rascunhar alguma coisa. Por que eu estou falando isso? Porque se vocês olharem o nosso cronograma, a gente não tem nada para essa semana do projeto. Então, é uma semana ótima para vocês focarem em TFC. A partir da semana que vem, a gente já vai começar a conversar de desenvolvimento, né? Então, aí vocês vão passar a ter tarefas em paralelo. Então, eu estava falando. Cria os grupos, vai entregar até o dia 10/12, vocês vão entregar lá no SVN. Aqui existem alguns exemplos de tema. Obrigatoriamente tem que ser sobre o projeto, obrigatoriamente tem que usar o template do Connect, obrigatoriamente tem que ter no máximo 5 páginas. Eu acredito que vocês vão ter uma dificuldade de escrever apenas 5 páginas, então aí vai do poder aí de deixar as coisas um pouco mais sucintas. Por quê? Porque você já tem muita coisa pronta. Por exemplo, falar de um documento de visão, pouco fácil pegar as coisas do documento de visão e jogar para cá. Falar do documento de caso de uso, pouco fácil pegar as coisas de lá para cá. Falar de protótipo, pouco fácil dar o print de lá para cá. Do banco, enfim, qualquer coisa. Então, vocês têm um limite de página que eu vejo que é um BO. Ah, Breno, mas qual que é o mínimo? Não estou preocupado, porque eu tenho certeza que vocês não vão conseguir escrever com menos de 3, 4 páginas aí, né? Até por conta de tudo que tem que escrever. Tem que ter obrigatoriamente todas essas sessões, e aqui tem o que tem que ter em cada uma das sessões. Sugiro fortemente vocês tirarem dúvida comigo e com o Luiz, por exemplo, na semana que vem, a gente vai fazer uma live da 1h30 às 2h, e depois vai ficar aí pelo menos meia hora, 1 hora, tirando dúvida de vocês. Entram e tiram suas dúvidas. Mas tiram dúvidas com a Vitória, com o Henrique, com o Thiago, porque todos eles trabalharam com o TFC. Então, todos eles sabem falar muito bem sobre o TFC. E aí eu encerro minha fala e aproveito para abrir para vocês e tirarem suas dúvidas. Perguntem, gente, de verdade.
Cadê a Nicole? Falei, Nicole, confia. Confia que ia dar bom, né? Cadê a Nicole? Tá aí? Eu tô triste de Por quê? fazer Você tá triste de ter que fazer, mas você viu que ficou melhor, né? Não, eu tô triste de vou poder fazer sozinha o que eu tinha falado. Ah, sim. Tudo bem. Mas não pode, sozinho não dá. Mais alguém? Dúvida? Parece até que é de boa, mas dá aquela pegada. Posso falar? Eu vou falar uma coisa de verdade. Você sabe, eu sempre falei isso não é para vocês, né, Luiz? Assim, o ano passado mesmo a gente falava, gente, o TFC não é difícil de fazer para o quarto ano informática. Por quê? Porque vocês já trabalham num conjunto de documentos no projeto que vocês já têm um monte de coisa pronta. Um monte de coisa pronta. Mas, ô Breno, eu posso copiar o texto que está lá no documento de visão e colocar no meu artigo? Claro que pode. Sabe por que você pode? Porque foi você que escreveu. Não fui eu que escrevi. Entendeu? Então você vai copiar de lá para cá, vai dar um tapa, talvez, para colocar no formato, mas é teu. Então, assim, você já tem muita coisa que pode aproveitar. Eu acho que é mais uma questão de se organizar e sentar a bunda para trabalhar. O que mais nos preocupa esse ano, que foi o que eu e o Luiz conversou junto com o Everton 2 semanas atrás, é o nosso prazo. A gente só tem 9 semanas de aula, pensando que a gente tem que terminar até o dia 19 do 12, no nosso caso até dia 17 do 12, está, de certa forma, atrasado no projeto e ainda tinha o TFC para trabalhar, né? Então, acabou que a gente reduziu o escopo do projeto e adaptou o escopo do TFC. Eu acho que vocês precisam muito aproveitar, principalmente agora que as disciplinas estão no começo, e tentar dar um pau nisso, entendeu? Porque, assim, 5 páginas, gente, de verdade, se vocês sentarem com carinho, talvez umas 2 semanas vocês terminam tudo. Talvez umas 2 semanas vocês estão com tudo pronto mesmo, assim. Encerrando, e aí, se tiver dúvida, vocês perguntam. Vocês não vão ter que apresentar o TFC, tá? Vocês precisam entregar o TFC. Esse ano a gente vai ter uma política um pouco diferente. Eu e o Luiz, a gente vai estar tirando dúvidas de todo mundo, mas nós dois seremos da avaliação também do TFC. Geralmente não é nem o Luiz nem o Breno que avalia, porque, teoricamente, a gente orienta vocês, a gente faz uma leitura, faz uma revisão disso antes de mandar, e aí os professores de informática se dividem para revisar o trabalho. Geralmente é assim. Esse ano, eu e o Luiz, vocês podem perceber, não vai ter um momento que eu vou falar assim, Du, agora eu vou conversar com você. Patrick, agora eu vou falar com você. Breno, não, a gente não vai fazer isso. A gente vai, até porque vocês estão trabalhando em dupla, tá com um template muito bem definido e com um escopo reduzido ali de 5 páginas. Então, vocês vão trabalhar nisso. Então, eu e o Luiz vai fazer parte da avaliação da disciplina e vai fazer parte da aprovação de equivalência de estágio de vocês aí. Então, eu vejo que vocês estão numa situação assim, que é bom, porque se vocês forem tirando dúvida comigo e com o Luiz, a tendência é que as coisas fluam tranquilamente, né? Mas eu não sei se o Márcio vai deixar só comigo e com o Luiz. Talvez o Márcio queira envolver mais alguns outros professores. E aí é com o Marcinho, não é comigo, não. E aí, gente, mais alguém dúvida? Dou-lhe uma. Luiz, você quer complementar alguma coisa? Tranquilo, acho que é isso mesmo. O Du perguntou umas coisas no chat aqui, já fui trocando uma ideia com ele. E eu acho que o mais difícil vai ser realmente reduzir para 5 páginas aí, né? Porque tem muito material já, que o pessoal já tem, né? Pronto. Vai ter que ter um poder de síntese aí muito grande, né? Acho que o maior desafio talvez seja esse, para esse novo modelo aí. Ó, eu tô vendo a mãozinha do Cauê e do Felipe erguida aí. Quer perguntar, Cauê? Quero, senhor. Só uma dúvida simples. A dupla, o trio, precisa ser do mesmo módulo? Sim, mesmo módulo. Mesmo módulo pela facilidade de divisão de tema para a gente não ter duplicações ali. Então, aí é uma regra nossa, né? Não é nem de cima. Porque daí facilita ali o trabalho, tá? Beleza. Filipão, manda aí, Médici. Breno, os temas que a gente vai colocar, eles vão ter que estar no máximo em 5 páginas, certo? O artigo todo, no máximo 5 páginas. Aí,
quantidade de tema que for, que a gente quiser colocar, é da nossa vontade. Como assim quantidade de temas? Não entendi a tua pergunta, me ajuda. Por exemplo, a gente vai ter que colocar todos os temas que a gente pode no projeto, mas e se não der em 5 páginas? Não, Se não... você já vai escolher um agora. Por exemplo, eu não sei o que você vai falar. Mas você já vai... Vamos supor aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o teu caso. Ó, Felipe, quer ver, ó. Cadê aqui, ó? Você está em qual módulo mesmo? No 4, ó. Vamos supor, exemplo, tá? Vamos supor que vai trabalhar você, o Otávio e a Gabriela, o Gabriel, o Luan e o Elias. Vocês três, Felipe, Otávio e Gabriela, vão sentar a bunda e vão falar assim, bom, eu acho que vale a pena a gente falar do documento de visão, porque tem muita coisa pronta, eu quero facilidade. Beleza, fechou. Aí vocês vão trocar uma ideia com o Gabriel, com o Luan e com o Elias, para falar, olha, a gente está pensando em falar do visão. Pode ser? Pode, porque a gente pensou, vamos supor que eles falam, eu quero falar de protótipo. Beleza, como a gente não tem tema duplicado dentro do módulo, tá ok. E aí você vai começar a escrever, Felipe, só em cima do teu assunto, que no caso lá foi o documento de visão, você não vai falar mais nada, só de documento de visão lá no artigo. Tá? Entendeu a ideia? Então, assim, eu acho... Então, o nosso, por exemplo, se eu for pegar eu e o Otávio, e a gente vai fazer junto, a gente vai escolher um tema e fazer só desse tema. Não faz mais nada. Exatamente. Vamos focar, a gente tem que ganhar tempo. Entendi. Uhum. Então, por exemplo, mesmo que eu tenha trabalhado no termo de abertura, no caso de uso, no documento de visão, a gente escolhe um e faz só nesse. Perfeito. Eu faria, Breno, fica a dica, de alguma coisa que eu trabalhei e que eu tenho muita coisa pronta, por exemplo, em documento. Entendi. Por quê? Porque fica muito mais fácil, né? Exatamente. Ah, mas nossa, eu queria falar muito de desenvolvimento, da parte desenvolvida mesmo. Porra, mas você ainda nem começou a desenvolver, a gente vai falar semana que vem, vale a pena? Eu acho que não vale. Eu, Breno, acho que não vale. Entendi. Entendeu? Uhum. Beleza. Show. Fala, Du. Brenão, haverá algum momento em que o TFC vai ser juntado? Porque, assim, não sei se vai dar para entender, mas para falar do módulo inteiro no TFC. Você quer falar do TFC que apresenta o seu módulo. O seu artigo falar do seu módulo, é isso? Não, é que, tipo assim, vai ter, por exemplo, 2 grupos no meu módulo. Certo. E nisso, vai ter algum momento em que esses 2 grupos vão se juntar, os 2 TFC, para falar do módulo completo? Não. Os TFCs, eles são independentes. O que Entendi. você tocar no seu grupo, ele é independente do outro grupo. Uhum. A única importância de conversa que os 2 grupos precisam ter é garantir que os temas não são iguais. Só isso. Entendi. Uhum. Beleza, Agora, valeu, Brenão. a parte escrita, bicho, aí é do grupo teu. Uhum. Beleza, valeu. E o teu módulo aqui, talvez seja o módulo 1 e o módulo 5 é o único que talvez exige 3 grupos. Eu só conversaria com o Faislon, por exemplo, aqui, para ver se ele abortou a ideia do 4º ano mesmo ou não. Porque se ele abortou, aí vocês podem fazer em trio, se for o caso, tá? O módulo 1 tá todo mundo, pelo menos, não sei o Corbano. Cadê o Corbano? Tá por aqui? Mas eu acho que o Corbano não abortou, então vale a pena vocês conversar com o Corbano para tentar criar isso aqui direito aqui certinho, né? O resto vocês têm liberdade aí de trabalhar em trio ou fazer dupla, se for o caso. Pelo que a gente estava vendo já, vai ser 2 grupos de 3 pessoas. Eu acho que faz todo sentido, porque, se eu não me engano, o Faislon já abortou a ideia. Uhum. Eu tenho dúvida do Bruno, mas o Bruno ainda estava comparecendo, estava entregando algumas coisas, mas eu tenho dúvida ainda. Aqui no módulo 1. Mais alguém, gente? Dúvida? Breno. Pode falar, Fofo. Então, mesmo se por exemplo, faz eu, Otávio e o Gabriel. Beleza. E o Gabriel é um BDD. Beleza. Mesmo que ele tenha a gente escolhe o termo de abertura, por exemplo. Beleza. Mesmo que ele não tenha nada a ver, nem visto o documento, tudo, a gente pode fazer com ele, não tem problema nenhum. Nenhum. Nada impede. Nada impede. Beleza.
Mais alguém? Se pá, é isso. Se pá, é isso. Deixa eu ver, tem alguma coisa aqui no chat? Não, fechou. Gente, então é isso. Queria agradecer mais uma vez aí a presença de vocês. Reforçar que a semana que vem vai ser muito rápida a nossa live. É para falar aí do desenvolvimento, de um planejamento de desenvolvimento. Então é muito importante a participação de todos, mas principalmente aí dos desenvolvedores. Mas eu insisto todos porque, a princípio, todos vão desenvolver, como a gente tem trabalhado no projeto, né? E aí depois a gente vai ficar disponível para dúvidas de TFC, então já tentem adiantar alguma coisa. E aí a semana que vem a gente conversa, tá? Vou terminar a gravação aqui e depois a gente fica aí. Valeu, beijo. Tchau, tchau.